Bom dia. Agradecemos mais uma vez a participação e presença de todos em mais um ensino online. A NCP tem a satisfação de estar apresentando a palestra com o título Reprodução Programada Genômica. Antes de darmos início à apresentação, eu gostaríamos de informar que hoje estamos testando uma nova plataforma, GoToMeeting, onde que é possível aos participantes liberarem a webcam para que todos os presentes possam visualizar uns aos outros, né? Tendo uma maior interação entre os participantes, né, de visualização. Então, do lado direito da tela de vocês, há uma barra, né, de ferramentas, né, da plataforma GoToMeeting, onde que tem o botão do microfone, né, um botão que é um desenho de um monitor, e um terceiro botão que é da webcam, que cada participante, ao clicar nesse botão, que queira disponibilizar a imagem, a webcam, é só clicar nesse botão, que apresenta a figura de uma câmera. Esse botão vai ficar verde. Então, aí todos os participantes vão poder visualizar uns aos outros. As perguntas, né, questionamentos, dúvidas, a gente vai deixar para o final da apresentação, tá? Onde que o pessoal pode estar liberando o microfone, eu libero o microfone para estar fazendo a pergunta direto para o palestrante. E tem uma aba chat, que a pessoa pode estar escrevendo, que eu vou estar monitorando por aqui, e no final eu faço uma pergunta direto para o palestrante. Com a palavra, professor Raizildo. Alô, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Gustavo, está ouvindo bem? Todos estão ouvindo bem. Conforme o Danilo já mencionou, hoje nós estamos usando essa plataforma. É muito importante que vocês, através do chat, vá dando uma retorno aqui para o Danilo, como é que está a audição, a apresentação dos slides. E, no final, nós teremos uma discussão com todas as câmeras abertas, né? Cada um vai ligando já o seu vídeo para ficar acompanhando e tendo a visão global, de forma que era importante também que vocês nos dessem um feedback no final, como que foi com essa tecnologia, e se você já assistiu a anterior, como também pode ser comparada. O tema de hoje é reprodução programada genômica. Antes de uma apresentação um pouco mais detalhada, vamos entender o que é reprodução programada. Reprodução programada é um termo que a NCP utiliza para descrever o teste de progênie. O que é o teste de progênie? O teste de progênie é a avaliação do valor genético do animal pelo desempenho da sua progênie. Nós sabemos da genética, do melhoramento animal, que o que o olho vê é o fenótipo. Esse fenótipo é igual a genótipo mais ambiente, mais uma interação genótipo-ambiente. Ok? Então, com isso, no teste de progênie, a gente escolhe, digamos, 10 reprodutores por ano, e esses reprodutores, eles são inseminados cada um com 100 vacas, e após o desenvolvimento, tomada as informações, isso leva uns 5 anos, o teste de progênie no conjunto total de informações, os animais são avaliados, os pais são avaliados pelo desempenho da sua progênie. Então, isso aí é feita essa avaliação genética, é um processo complexo, mas todo mundo hoje entende, pelas 3 letras DEP. DEP, diferença esperada na progênie. Então, o D é uma diferença, significa que nós temos que estar estamos comparando 2 touros, no caso, e progênie no filho, e uma predição, quer dizer, uma predição, uma previsão. E genômica, o que é genômica? Então, a genômica
nós vamos ter que primeiro entender o que é genoma. Todo mundo hoje já vive, né? Tanto na área do conhecimento, do avanço da TI, tecnologia da informação, como da parte de genética. Então, o genoma é o conjunto do material genético de um organismo. Então, tem um genoma humano, tem um genoma bovino, tem um genoma caprino ou por raça. Então, o genoma é o conjunto de material genético de um organismo. E o que é genômica? Que é uma ciência nova. Então, genômica é a ciência que estuda o genoma. No contexto da nossa apresentação de hoje, que vai ser feita também, e na maior parte, pelo nosso colega o Gustavo, o que é que nós tratamos? Utiliza-se as ferramentas da bioinformática, as ferramentas da genética quantitativa e, evidentemente, da bioquímica para se buscar os marcadores genéticos. Esses marcadores genéticos hoje são conhecidos como os SNPs. Então, quando em 2009 saiu publicada na capa daquela revista americana, a Nature, né? Nós tivemos mostrando que o genoma bovino ele tinha cerca aí de 4 a 10 milhões de SNP. Então, isso aí significa que tem bastante variabilidade genética estudada agora, não por um procedimento clássico da genética quantitativa do melhoramento, mas estudado do ponto de vista mais íntimo, que seria uma informação sem efeito ambiental, somente efeito genético. Por isso que essa ciência que estuda o genoma, que é a genômica, hoje está sendo uma ferramenta poderosa para acelerar o progresso genético. Porque tanto acelera aumentando a acurácia da avaliação, da identificação do reprodutor ou do animal, como também pela redução do intervalo de gerações. O intervalo de gerações, vocês conhecem, sabem, é a idade média dos pais quando nascem os filhos. O bovino varia em torno do zebuíno, do Nelore, um pouco mais de 7 anos. É alta. Por quê? Porque se utiliza ainda no Brasil touro bastante errado. Então, com essa introdução da reprodução programada ou teste de progênie, da genômica ou a aplicação das informações dos marcadores genéticos. No nosso caso, nós trabalhamos com uma parceria, começou com a Pfizer, continua com a Zoetis. A Zoetis faz parte da Pfizer, buscando criar, desenvolver esses marcadores genômicos, esses marcadores genéticos, e com isso incorporar na avaliação genética. Então, a incorporação da informação do marcador genético com as informações de pedigree, de desempenho e das progênie, gera o que é chamado de reprodução programada genômica, que será desenvolvido um pouco mais. Então, nós gostaríamos dessa introdução de dizer também, contextuar para vocês, que o primeiro teste de progênie no estado de São Paulo, um teste delineado, ele foi feito no Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em parceria com a central, na época, a Lagoa da Serra. Com isso, foi um projeto apoiado pelo Banco do Brasil. Então, foram testados 10 touros entre 79 e 2003, onde o gin de garça, que constitui esse diferencial, esse divisor de água da pecuária nacional, ele foi avaliado e foi o animal que foi aprovado nesse teste. É claro que foram 10 animais, tinham mais 9 outros touros, que também deram contribuições, mas só para a gente elucidar. O programa Nelore Brasil, da NCP, que começou no Departamento de Genética em 1988, ele já organizou em 95 a primeira
reprodução programada. Essa reprodução programada, esse ano nós estamos completando 25 anos, 20 anos. E com isso, será também assunto dessa aula de hoje, dessa palestra, ou desse bate-papo com vocês de hoje. Com isso, eu deixo agora vocês com o nosso colega Gustavo para fazer o desenvolvimento do tema e no final, eu estaria aqui acompanhando, no final nós já estaremos em mesa redonda geral. Muito obrigado e com vocês agora o Luiz Gustavo. Bom dia a todos. Obrigado, professor Raizildo, pela bela introdução. E dando continuidade nesse assunto, primeiro a gente vai recordar um pouco, tá? A gente vai rememorar. O professor falou do histórico, é importante. E qual o objetivo desse processo que a gente faz, desse teste de progênie? É nós identificarmos um material genético superior em novos animais e, ao mesmo tempo, disseminar de forma esse material, né, dando acesso a todos os nossos associados e, quiçá, toda a população no Brasil, né, de criadores a esse material genético que a gente está fazendo a prospecção. Além disso, a gente quer aumentar o ganho genético e aumentar a conectabilidade entre as fazendas e, de outra forma, diminuir os intervalos de geração. Bom, pessoal, eu convido vocês a abrirem as câmeras para que nós possamos ter uma interação maior durante a apresentação. Bom, esse processo da reprodução programada, nesses 20 anos, que, como a gente sabe, ela começou em 1995, esse ano ela completa 20 anos, a gente trabalhou com fazendas, com várias fazendas, né, somando mais de 300 e tantas fazendas, onde 160 fazendas trabalharam introduzindo touros no teste. E outras 266 fazendas trabalharam utilizando esse material desses touros. Tá? Nesse período de 20 anos, nós testamos 600 touros. E a quantidade de dose de sêmen distribuída nesse período foram de 123 mil. São números interessantes, porque são números importantes no processo da pecuária nacional. Perdão. Um outro fator importante é que quando a gente trabalha com animal jovem, a gente quer melhorar o nosso ganho genético anual. O nosso ganho, ele ocorre ano a ano, tá? Para que nós potencializemos o processo de seleção dentro das propriedades. São duas formas que eu posso trabalhar. Bom, a herdabilidade da característica ela é ponta, é igual para todas. Dentro de um programa de melhoramento genético, quando a gente estabelece a herdabilidade é igual para todos os animais. O que a gente pode mudar é a intensidade de seleção aplicada em cada propriedade e o intervalo de gerações. O professor até comentou essa parte, mas a gente vai falar de novo um pouquinho. O que é intensidade de seleção? É a quantidade de animais que ficam dentro da propriedade para se tornarem reprodutores. Tá? Então, quanto maior o meu crivo, ou seja, quanto mais intenso eu sou na seleção, maior é meu ganho, porque eu vou selecionar um número menor de animais, mas de maior potencial genético. Ao mesmo tempo, quanto mais jovem esses animais entrarem em reprodução, maior é meu ganho. Tá? Então, nesse processo, ele é importante porque, se nós pegarmos uma situação onde a intensidade de seleção, o diferencial de seleção, é igual para as duas populações, a herdabilidade é igual, e o intervalo de gerações é igual nas fêmeas, e trabalharmos com dois grupos de touros,
um grupo onde os touros, em média, têm um intervalo de geração de 12 anos, ou seja, touros de 12 anos produzindo filhos, e um outro grupo onde os touros apresentem apenas 4 anos, nós calculamos o ganho genético, é um ganho genético bastante superior em relação a um grupo ao outro, tá? Então, utilizando os touros de 12 anos, a gente vai aumentar a nossa característica em 2 quilos por ano. Utilizando o touro mais jovem, a gente vai aumentar em quase 4 quilos por ano. Comparando essas duas informações, nós temos um ganho superior em 90%. Então, eu usar touros jovens no processo de seleção é importante, porque eu aumento de forma bastante grande o meu ganho genético. Ao mesmo tempo, eu também vou estar mexendo no diferencial de seleção, que é, por quê? Porque quanto mais jovem o animal, ele normalmente é superior aos touros mais velhos. Eu vou ter um crivo maior na pressão. Esse processo dentro da NCP, nesse processo da NCP, quando a gente trabalhou com esses animais, com esses 600 touros, funciona tão bem que desses 600 touros nós temos aproximadamente 425 mil progênies, 483 mil netos e 318 mil bisnetos. Esse fluxo gênico, essa quantidade dessa distribuição é muito importante. Quer dizer, nós, através do processo da reprodução programada, lembra, nós só distribuímos 123 mil doses de sêmen. Identificamos touros de altíssimo potencial genético, que se destacam até hoje dentro da pecuária. Tá? Vai ter desses 600, alguns touros não se foram aprovados? Essa é a ideia do teste. Eu não quero que todos os touros sejam aprovados, eu quero que identificar os melhores e que transmitam esse potencial. É tão importante esse processo, né, que dá para a gente tirar uma outra conclusão dessa tabela. A importância da reprodução programada ou do teste progênio dentro de um programa de melhoramento genético é tão grande que a gente está falando aqui de uma disseminação de genes, né, em descendentes de 1.200.000 animais. Tá? Além desse tipo de situação, nós temos uma situação um pouquinho diferente. Esses touros testados, eles também vão gerar novos touros. Então, a gente vai trabalhar não somente com touros testados dentro da reprodução programada. Nós vamos também identificar animais com produtores de outros touros. Tá? Desses 600 touros, a gente gerou quase 5 mil novos touros. Tá? Então, acaba sendo importante. E é importante porque desses 5 mil, até um pouco mais de 5 mil touros, a gente vai ter touros que viraram touros de central. Então, esse processo ele é contínuo e é de grande importância. Então, na hora que você identifica um animal de alto potencial genético, ele distribui esse potencial para toda a população. Então, a gente está vendo que o impacto de um teste de progênio não é exclusivamente dentro do programa de melhoramento, e sim na pecuária como um todo. Só para vocês terem ideia. Atualmente, né, aqui na nossa base de informação, nós temos touros Nelore em central aproximadamente 1.035 touros. Gustavo, esse número está superestimado. Não, não está. Eu estou falando de touros, não necessariamente o touro vivo, isso pode estar sêmen sendo comercializado e não existir mais um animal. Tá? Desses 1.035, 199 participaram da RP. Poxa, 19% desses touros participaram da RP. E 390 são descendentes de animal RP. Tá? Então, 38% dos touros hoje com sêmen comercializado no Brasil são descendentes de touros identificados pela NCP. Tá? Esse impacto é muito importante. Então, a gente trabalhar nesse gráfico, é importante a gente visualizar o impacto que tem um teste de progênie. Na hora que ele é bem feito e bem dimensionado. O impacto dele é superior ao impacto dentro do programa. E é interessante a gente trabalhar um pouquinho mais as informações quando
nós temos a identificação dos touros. Será que no processo de identificação a gente estava errando? Não. Aproximadamente 65% dos touros estão até DECA 3. DECA 3 é o que é considerado como touros melhoradores. Tá? E quando a gente trabalha com a progenie desses touros em relação à progenie de outros animais dentro do programa, eles são muito superiores geneticamente, como a gente pode ver por esse gráfico de evolução genética. Tá? A superioridade genética de descendentes de touros RP é bastante grande em relação ao resto do programa. A mesma coisa acontece para peso 450, que é um peso importante no processo de seleção. Por ele ser mais próximo do período da época de abate, ele tem uma importância direta ao processo de seleção e também da venda desses animais a futuro. Por exemplo, esse touro é um touro conhecido de todos, tá? É um touro de grande importância, certo? Ele é utilizado basicamente em todos os sistemas de produção, tanto produzindo novos touros, como em algumas situações produzindo fêmeas para comercial. Ele foi um touro testado pela NCP e aprovado dentro do processo da reprodução programada. Ele atualmente, ele está com 17 mil filhos. Desses 17 mil, 228 viraram touros. E é interessante, 21 desses touros voltaram a serem testados dentro da RP. Tá? A mesma situação com netos. Netos é um pouquinho mais amplo, porque esse touro é um touro que é tido como um touro de forte potencial maternal, né? Então ele é muito usado para fazer uma linha materna, mas com maior produção leiteira, com maior habilidade materna. Então você vê que tem uma incidência de touros testados na RP que são netos desse touro. E já a gente está na terceira geração dele, onde 3 bisnetos que são ligados ao touro parque, eles foram testados dentro do processo da RP. Isso é importante porque quando a gente seleciona um animal, a gente quer que a descendência dele suplante ele e que seja essa descendência utilizada nesse processo. Tá? Então, eu estou contando uma história da RP porque é de suma importância para entender o que está vindo por futuro. Tá? Um outro animal que acontece a mesma situação é um becata, é um touro mais jovem, mas também testado dentro da RP. Tá? O becap é um touro que também está produzindo touros que são testados dentro do nosso processo, cada um com suas características dentro dos anos. Uma outra coisa que é importante é a gente ver que esse gráfico ele só está norteando a quantidade dos reprodutores que são testados dentro da RP e, quando aprovados, muitas vezes eles colocam novos descendentes, sejam netos, filhos, bisnetos e assim por diante. Dentro do próprio teste, porque identificou um touro de qualidade, eu identifiquei um filho, um neto, um bisneto superior a ele, eu quero testar para ver se ele se prova. Perdão, o primeiro slide em números, o segundo slide em porcentagens. Bom, vamos começar a falar da RP atual. Nós iniciamos no dia 23 de agosto a RP 2015. Para participar dessa RP, a gente teve que, dentro da população da NCP, dos animais que são avaliados pela NCP, com idade de 18 a mais 36 meses, que são aptos a participarem da RP. Tá? Esses touros, esses animais, somaram em torno de 102 mil animais. Então, a gente tem um escopo de seleção muito grande, né? Aí, dentro desse escopo, a gente fez um primeiro filtro. A gente trabalha com 3 filtros genéticos, onde a gente visualiza o índice da ANCP, verifica animais com potencial para habilidade materna, fertilidade e assim por diante. Bom, desses 102 mil, apenas 9 mil
9.367 animais foram filtrados. Então, eu peguei uma população bastante grande e removi todo mundo que não podia usar, não poderia ser utilizado no processo. E a gente chegou a um número de 9.367 animais. Desses 9.367, houve um processo para que se participasse efetivamente da reprodução programada. Demonstrado o interesse em participar, o animal sofria uma vistoria, onde é verificada a harmonia do animal, funcionalidade, o animal tem que ter condições de cobertura e etc., para ver se não havia também nenhum tipo de defeito, de aprume, etc., etc., para que isso pudesse ser transmitido e provocasse não um melhoramento, e sim um pioramento em características de importância. Depois desse processo, nós introduzimos mais uma informação. A RP 2015 é a primeira RP genômica. Com base nisso, então, o animal teve as suas DEPs avaliadas no primeiro crivo, um processo de seleção e vistoria. Aí ela teve um terceiro crivo, foi a genotipagem dos animais, a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Depois da genotipagem, nós vamos calcular, né, a DEP genômica, que é a DEP tradicional acrescida da informação genômica, e posteriormente eles vão ser passados teriam que confirmar seu crivo genético. Tá? Então, se o animal com a DEP tradicional atendia os filtros genéticos e posteriormente não houve a confirmação pela DEP genômica, ele não participou da RP genômica esse ano. Tá? Então a gente está aumentando o filtro para que se evite qualquer tipo de erro. Tá? Mas erro no sentido assim, um erro que é intrínseco ao processo de seleção. O animal jovem, ele tem baixa acurácia. Tá, todo mundo lembra que a acurácia é aquela informação que anda junto com a DEP, que diz o quanto aquela DEP pode variar. Quanto menor a acurácia, maior a possibilidade de variação daquela DEP. Quanto maior a acurácia, menor a chance da DEP variar. Um touro provado, com muitos filhos, vai ter uma acurácia muito alta. Um jovem, em sua grande maioria sem filhos nenhum, ele praticamente não vai ter, a acurácia vai ser muito baixa. Então ele pode ter uma variação. Porque ele está contando ali na DEP dele apenas com as informações do pedigree dele, certo? Da genealogia completa, inclusive irmãos, meio-irmãos, tios e tudo, não só ascendência. Ele está contando também com a sua própria produção. Tá? Produção no sentido, as características que eles foi mensurado. Para isso tudo, nós chegamos a um número de 22 animais. A gente teve uma pressão de seleção, ou seja, dos 102 mil, apenas 9,2% dos animais que passaram pelo filtro genético. E desses 9 mil, apenas 0,2% efetivamente participaram da RP. Esse filtro é apertado justamente porque, lembra que eu falei, a pressão de seleção está intimamente ligada com o diferencial. Quanto maior a minha pressão, maior é o meu diferencial de seleção. Aquele valor que eu quero agregar na população, ele é maior. Tá? Bom, como funcionou o processo da DEP? A DEP genômica é um processo. A gente avalia animal há mais de 10, 15 mil anos. Certo? E esses animais, eles foram sendo selecionados, eles foram sofrendo um processo de seleção pelo homem conforme era interesse na época. Há 10, 15 mil anos, qual era o interesse? Eu tenho um animal manso que eu conseguisse conduzir junto com as populações nômades daquela época. E esse processo foi evoluindo. Eu verifiquei que mais ou menos há 1000 anos atrás, a gente percebeu que através do olho, que é uma ferramenta excelente de seleção, e ela tem todo o seu potencial no processo, tá?
eu conseguia identificar animais mais adaptados, com maior produção leiteira, com maior produção de carne, com maior tamanho, porque muitas vezes o enfoque do bovino, em muitos períodos, não era a produção de carne e leite, sim o trabalho. Esse processo todo foi feito com base em avaliação visual, mas não a avaliação visual que a gente vê hoje. Eu vou olhar um animal e falar aquele é bom, aquele é ruim. Com a necessidade de cada vez mais nós produzirmos mais, aí agora a gente já saiu da questão do transporte e do trabalho e está migrando para a área de produção de alimentos, a gente tinha que ter a divisão maior desses animais, ou eu selecionar de forma melhor esses animais. Tá? Então a gente lançou mão de artefatos como balança, fitas e etc., para que eu conseguisse diferenciar, no caso da produção leiteira, da produção de carne, quem era o animal que produzia mais carne. Porque eu não quero um animal que coma muito, mas eu quero um animal que produza muito. E esse processo ele vai caminhando e vai se tornando cada vez mais preciso conforme os anos vão passando. E conforme essas tecnologias, elas têm sua função dentro do melhoramento, mas elas vão caindo, porque eu não consigo chegar em alguns pontos para diferenciar os animais. Em 1995, a NCP lançou o primeiro sumário com base no modelo animal. O modelo animal é um modelo estatístico que considera todas as características disponíveis do animal para trabalhar. Não só a parte de características de peso, etc., mas toda a genealogia completa do processo. Então, esse processo é o que está sendo usado até hoje, até os dias atuais, quer dizer, é um processo bastante antigo, mas que ele é apto. O que está acontecendo é que cada vez nós somos mais precisos na identificação desses animais através de adequações de manejo e assim por diante. Bom, tudo isso para a gente chegar na era da genômica. Então a gente está evoluindo e os dados que a gente trabalha nesses sumários, a NCP já lançou aproximadamente 28 sumários até hoje, a gente utiliza, a gente tem que evoluir esse processo. E esse processo ele evolui cada vez mais. E a gente está na era da genômica. Quando eu fiz faculdade há um pouquinho de tempo atrás, a gente falava da genômica, da questão da engenharia genética como sendo um negócio bastante distante. Hoje em dia, a gente já sabe que, em casos de seres humanos, a gente tem um avanço muito grande e isso está sendo aplicado nos animais também. Antigamente, se você nascer um pouquinho de tempo atrás de novo, a gente mal sabia o sexo da criança, tinha que esperar nascer. Veio a ultrassonografia, só que a ultrassonografia ela depende de um período para que forme os genitais. Hoje a gente já tem um teste ligado à genômica que você identifica o sexo do bebê através do DNA. Na hora que você coleta o sangue da mãe, se apresentar o cromossomo Y no sangue da mãe, é um menino. Se não apresentar, é uma menina. Tá? Então, esse processo já é corriqueiro, já está no nosso dia a dia. Por que não incorporar esse processo dentro da pecuária e da seleção? Como funciona essa DEP genômica? A DEP genômica, ela é o estudo do material genético, como a gente já conversou. E a gente vai tentar identificar esses animais com base em seus genomas. O genoma não sofre uma ação ambiental dos efeitos ambientais de forma direta. Ele tem uma interação com o efeito ambiental, mas ele não sofre uma ação direta. Então, através do genoma, a gente vai tentar identificar de forma precisa esses animais. O genoma, a genômica do jeito que ela está atualmente, ela trabalha com o polimorfismo de nucleotídeo único, ou em inglês SNP, Single Nucleotide Polymorphism. O que é? A alteração num par de base único, certo? Então, um animal apresenta de forma simplista, um animal, 90% da população é a primeira situação, ele apresenta uma base A. Em 10%, ele apresenta a base T. Tá? Só para fazer um parênteses. Em bovino europeu, há aproximadamente 4 milhões de SNPs. Em bovino zebuíno, aproximadamente 10 milhões de SNPs. Então, existe muito material para a gente trabalhar.
Não é apenas a gente ter o polimorfismo indica que esse animal é superior ou inferior. Tá? Esse processo vai depender de uma situação, de uma análise estatística, de uma análise genômica, com base nas informações fenotípicas e de avaliações genéticas desse animal, onde a gente vai linkar essa informação desse polimorfismo, né, nessa situação, que 10% da população, com uma característica de importância e com um melhoramento. Desses 10 milhões, provavelmente, muitos desses marcadores não são informativos. Informativos é aquela coisa que não tem importância nenhuma. Todo mundo, apesar do um grupo restrito ter, apenas ele não informa nada, ele não está linkado a nenhum gene de produção. Atualmente, a NCP trabalha em parceria com a Zoetis, tá? A NCP é um dos grupos no mundo que trabalha de forma em escala com DEP genômica. No Brasil, praticamente todos os grupos de melhoramento estão em processo de desenvolvimento ou até apresentam DEP genômica em algumas situações específicas, mas não tem escala, ou seja, a população não usa isso de forma corriqueira. Tá? A NCP atualmente tem 22 características, que vão desde os pesos até características ligadas à precocidade sexual, inclusive scores visuais, que estão ligadas à genômica. Tá? E qual a diferença entre a DEP tradicional e a DEP genômica? A DEP tradicional é uma DEP que considera as informações de pedigree, o próprio desempenho do animal, certo? Pesos, qualquer medida que foi feita nele, e suas progênies. Essa é a DEP tradicional. Ela considera todo esse conjunto de informações para estimar uma DEP. Para estimar uma DEP, um valor que é menos, que é praticamente isento da informação, ou seja, a gente tenta tirar todo o efeito ambiental que ele sofreu, deixando apenas genético. A DEP genômica, além dessas três informações, ou seja, genealogia, produção, desempenho próprio e progênie, a gente acresce as informações dos marcadores. Tá? Esses marcadores vêm da empresa, das Zoetis, já com uma informação numérica. E essa informação numérica é incorporada. E ela contribui para melhorar a estimativa dessa DEP. Conforme eu melhoro a estimativa dessa DEP, eu aumento, por consequência, eu aumento a acurácia. Melhora a estimativa mais precisa, com maior possibilidade de variação, maior a acurácia. Tá? Não que a outra DEP seja ruim, ela é muito boa também. A questão é que a gente quer cada vez mais selecionar os animais com uma idade menor. Então, pensando em tudo isso, eu tenho uma DEP que eu consigo incorporar a informação genômica e aumentar a acurácia de animais jovens, animal com pouca informação. Eu potencializo cada vez mais o ganho genético. Aí, uma outra coisa da genômica que auxilia, um animal que tenha, por um processo acidental, uma informação incompleta ou incorreta, eu vou minimizar esse erro. Tá? Por exemplo, eu vou cadastrar um animal no sistema e na hora de cadastrar o pai ou a mãe dele, eu cadastro de forma errada. Ou na hora de digitar o peso do animal, eu digito, em vez de 2, eu digito 120 e não 220. É um erro de digitação. Não é intencional, é acidental, mas a DEP genômica, ou, no caso, a genotipagem desse animal, vai minimizar esse erro. Dentro de um processo de teste de progênie, isso é de máxima importância, porque eu acerto cada vez mais no início, eu ganhando muito no dia a dia. Tão grande é essa importância que a gente fez uma pequena comparação. Tá? Então, quanto mais acertado, maior o ganho. E a acurácia acaba sendo de grande importância. Quero chamar a atenção de vocês para essa tabela. A RP genômica é a que eu estou passando o mouse no momento. O que eu estou apresentando aqui são as acurácias médias dos 22 animais. Tá?
a RP normal, tradicional, que ocorreu em 2013. É a acurácia média dos animais que, na época que eles entraram no teste de progênie, e a mesma situação aqui. Nós temos uma diferença, que é a mudança média, ou seja, em torno de 36, a acurácia é superior. Na hora que eu chamo a atenção, eu consigo estimar um valor que equivale ao número de progênies que eu preciso para alcançar essa diferença. Para a idade ao primeiro parto, que é uma característica nas filhas de um touro, então o touro tem que produzir machos, ele tem que virar touro, depois que ele vira touro, ele entra em reprodução, ele tem que produzir machos e fêmeas, essas fêmeas têm que parir para eu ter a idade ao primeiro parto. Como ocorre? Ele equivale, esse aumento de acurácia de 36 pontos na acurácia, a eu ter 50 filhas paridas. Isso é bastante importante no processo de seleção. Tá? E aí a gente pode ver cada uma das características que isso vai. Então, eu já estou partindo, com base na epigenômica, de sem informação nenhuma, sem progênie nenhuma, com um número aproximado equivalente, claro, não existe o animal real, para todos os animais. Então, eu saí do zero para alguma coisa. Tá? Em algumas características, isso é bastante grande, como, por exemplo, para materno, 26. Para eu provar um animal para materno, eu vou ter que ter um touro que apresente 26 filhas paridas paridas de 26 netos, né? Com peso aos 120 dias de idade. Então, o tempo que eu economizo é muito grande. Eu aproximo, eu melhoro a estimativa dessa informação, eu agilizo a estimativa dessa informação. Tá? Então, é de suma importância. Lembra que quando a gente vai trabalhar com ganho genético, a gente tem duas coisas que importam no processo. A intensidade de seleção, teste progênio, eu já mostrei para vocês, ele é bastante alto nesse processo. Desvio padrão genético, a parte genética, ela é, vamos dizer assim, não vou dizer estática, mas ela é inerente à população que a gente está trabalhando. A acurácia que eu vou selecionar os animais, eu estou aumentando. Então, eu estou ganhando aqui também. Então, eu ganho na acurácia, ou seja, no momento que eu seleciono os animais, com maior acurácia, eu aumento aí. No momento que eu participo de um teste de progênie, eu aumento a intensidade seletiva. Isso aqui a gente vai tomar como sendo constante para a população. Além do que, como são animais jovens, eu estou minimizando isso. Então, a reprodução programada genômica, além dela agir nesses dois, no intervalo de gerações, que já agia, e na intensidade de seleção, eu também começo a agir na acurácia da seleção dos meus animais. Eu começo a ser mais preciso nesse ponto. Maximizando, então, o retorno ou ganho que esses animais vão proporcionar nas propriedades. Bom, o que a gente quer mostrar para vocês? A reprodução programada, ela é efetiva tanto na seleção, na identificação, bem como na difusão desses genes melhoradores em pecuária de corte. Né? Como eu já falei, a partir de 600 touros, a gente chegou a 1,2, na hora de digitar, eu peço perdão, eu errei na digitação, 1,2 milhão de descendentes no Brasil, no programa. Tá? É importante também porque a gente produz e identifica touros, futuros touros de central. Tá? Tanto quanto os próprios animais em relação, bem como touros da própria RP. Um outro fator importante é que esses animais de top até 30%, em torno de 65% dos touros que participaram até o momento. Então, eles vão se mantendo nesse alto potencial. Tá? O progresso genético, ele é superior, né, para animais RP. E aí, para resumir todo esse processo, eu defini adequadamente o processo. Eu utilizei essa informação de forma
grande na minha pecuária. Eu vou ter resultados e vou ter progresso genético. E quanto maior esse progresso, maior será o meu ganho no processo, né? E aí essa diferença a gente vai ver a cada geração que a gente utiliza esses animais. Tá? Então, eu queria agradecer a atenção de todos, né? A partir desse momento a gente vai liberar para que se possa fazer os questionamentos e fazer uma discussão desse processo que foi apresentado a vocês, tá? Aí agora os microfones podem ser desbloqueados e pode ser feita o questionamento diretamente ou via chat. Obrigado à participação de todos, a NCP agradece a todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar fazendo a pergunta pelo chat ou solicitando a liberação do microfone pelo chat, que a gente libera para estar fazendo as perguntas diretamente para o Gustavo. Gostaria de lembrar que a apresentação e o vídeo estarão sendo disponibilizados, o slide no SlideShare e a apresentação no YouTube, no portal da NCP, www.ncp.org.br, é possível acessar os respectivos links desses sites, SlideShare e a NCP em ação no YouTube. Bom, pessoal, nós chegamos ao final. Foi um prazer grande estar com vocês, a equipe da NCP presente, o Gustavo, o Raizildo e o Danilo. E queremos saber se vocês têm alguma pergunta, algum esclarecimento, tanto para mim como para o Gustavo ou o Danilo também. E eu ouvi um backup do Marcelo Borges, o que achou esse sistema, se foi mais claro, enfim, e dos demais presentes que não tenha ligado a webcam. Ele está me ouvindo? O do Marcelo está liberado, fala para ele. Seu microfone está liberado, Marcelo. Ouvindo? Estamos ouvindo, Marcelo. Para mim foi importante, eu acho que a palestra é interessante e para nós agregar conhecimento, né, na área da reprodução e da medicina veterinária. Acho que foi bem interessante a palestra. E eu queria só tirar uma dúvida aqui sobre o método de seleção aí. Para a fêmea também vocês usam a precocidade de novilhos ao primeiro parto? Vocês usam esse método de seleção de touros para precocidade de progênitos, fêmea? Sim, é utilizado tanto para a seleção dos machos, né? E a grande importância é a gente selecionar. E esse reflexo tem que ser visto nas fêmeas, né? São elas as grandes detentoras da característica, né? Então a gente seleciona fêmeas mais precoces para que se tenha machos que transmitam esses genes. Muitos se falam que respondido. Muitos falam que, não sei se isso é mito, que maior circunferência escrotal, menor a precocidade, ou maior a precocidade de novilhas. Vocês confirmam isso? Eu ouvi muito isso, agora não sei se é ruim. Não, isso é real, tá? Isso é estimado por correlação genética, então a gente tem genes de perímetro escrotal que estão ligados diretamente à fertilidade e precocidade, tanto fertilidade em machos como precocidade em fêmeas, né? Touros perímetro apresentam filhas mais precoces, elas nascem, parem mais cedo. Tá, eu gostaria de também dizer alguma coisa nesse sentido. Realmente, o crescimento do tamanho da circunferência, do perímetro escrotal em touro, ele é importante para um determinado período. Por exemplo, a DEP do perímetro 365, ela dá um indicador muito bom da precocidade sexual e também, evidentemente, da fertilidade. Mas a gente utiliza mais a fertilidade, o perímetro 450. Quer dizer, passou esse período, 2 anos, 3 anos,
Aí, toda a espécie ela termina indo aí para um tamanho próximo da média. Quer dizer, não é o maior perímetro a especificado uma determinada idade. Tá certo, Marcelo? Entendeu? Porque quando chega uma era, né, fica mais zerado, não tem como você exatamente. mensurar, não entendi. Exatamente. Com relação também ao teste de progênie de fêmea, como o Gustavo adicionou, nós tínhamos também, trabalhamos uma temporada com avaliação genética de fêmea, né? A fêmea, você sabe, a contribuição genética é 50% do macho, 50% da fêmea. Mas a contribuição dela para a descendência, antes dessa tecnologia reprodutiva de transferência de embriões, FIV, era bem menor. Então, a gente tem dados estatísticos mostrando que a contribuição do macho é 75%, 80%. Mas nos últimos anos, as fêmeas têm tido uma importância muito maior para o melhoramento genético. E, claro, a fêmea tem uma reprodução fundamental no processo do rebanho, né, da lucratividade, porque são as unidades reprodutriz ou a unidade econômica do processo. Para que a fazenda continue, tem que ter fêmea parindo, não é? Todo ano, senão cai a parte econômica. Então, os dois lados são importantes. Hoje a gente pode ter uma seleção para macho e também para touros, reprodutores e reprodutrizes ou matrizes. Entendi, muito obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Rogério, eu vou ler aqui a sua pergunta. Bom dia. Meu nome é Rogério, estudante de zootecnia da Universidade Federal de Goiás. E semana passada participei da Goiás Genética, onde foi abordado o tema pecuária de ciclo curto e um dos slides foram a respeito do aumento da acurácia com o crescimento da DEP genômica, com acréscimo da DEP genômica. Diante disso, quero saber se, com a implementação da DEP genômica, a seleção de animais diante da acurácia se torna plena ou ainda se deve arriscar em animais com menores acurácia com a prévia de que filhos de touros serão melhores do que os pais. Rogério, parabéns aí. Primeiro, você cursar uma universidade muito importante, que é a Universidade Federal de Goiás, onde nós temos parceria, e também pela pergunta. Uma regra fundamental da nossa vida é o bom senso. O bom senso é você se utilizar do seu conhecimento, utilizar da análise global de uma situação, conhecendo parte do passado, parte do presente e as previsões do futuro, e tá fazendo algo usando o modelo, vamos dizer, de ter um senso comum. Não é somente para a média. E o bom senso, ele é um GPS que nos guia muito bem. Mesmo se tendo a tecnologia, a gente pode utilizar o bom senso para que se possa ter um maior progresso genético. O que seria isso numa palavra mais clara? É que quando a gente começou em 95 a seleção, a reprodução programada, evidentemente, os criadores não acreditavam em touros jovens. Então tinha um paradigma de não utilizar touro jovem. O que é que a gente fez? A gente pediu que eles usassem touro jovem apenas em 10% do rebanho. E continuasse utilizando os touros, vamos dizer, mais zerado naquela situação, já que não tinha assim, essa riqueza de avaliação genética de hoje. Uma coisa que é importante também, que pouca gente utiliza, é que se você for utilizar 3 ou 4 touros jovens com acurácia de 40%, se você fizer a média dessas acurácias, ela chega a variar ao redor de 70%, 65%. Ou seja, ao usar 4 touros jovens, a acurácia às vezes chega à acurácia de um touro mais zerado. Então, o que é que isso significa? Que eu posso arriscar
usando um touro só jovem, partindo da premissa que você citou na sua pergunta, de que, na verdade, os filhos, em média, se estiver fazendo seleção, ele é superior aos pais. Essa premissa é uma premissa válida, mas não é o indivíduo, é a média das progênies. Então, digamos, se eu uso um touro que tem uma DEP 10, você vai ter animal com DEP próxima de 10, vai ter DEP 5, DEP 3 ou até DEP 20, porque depende, vamos dizer, desse bom senso, agora definindo de outra forma, que é a acurácia. A acurácia que vai nos nortear com relação à precisão da predição da DEP. Por outro lado, nós não podemos assim esquecer de que o critério de seleção é a DEP. A questão e a acurácia é apenas um auxílio, um conhecimento para você definir a intensidade daquele touro que vai ser usado. Por exemplo, ao invés de utilizar um touro, 2 touros jovens em 40% do rebanho, ou um touro tendo 100 filhos, você vai dizer, não, vou testar esse touro em apenas 30 animais, em 30 matrizes, assim por diante. Eu não sei se ficou claro. Em resumo, o que você falou, realmente nós podemos vamos arriscar com bom senso, arriscar baseado também na acurácia, porque hoje com a genômica, a acurácia que antes era 25, 30, ela já passa até para 65%. Então a acurácia já é a acurácia de um touro já com 50 filhos, pelo menos. Então isso, com a incorporação dos marcadores genéticos e do que nós chamamos da DEP genômica, esse produto, nós temos um maior, vamos dizer, um menor erro ao estar usando aquele touro na nossa seleção. Mas você sabe que a biologia, ela não é matemática nem a física. A biologia está regrada por fenômenos aleatórios. Imagine que o bovino tem 60 cromossomas e tem bilhões de combinações genéticas. Tá certo? Então, isso aí deve ser associar aquele bom senso com o conhecimento. Respondeu a pergunta? Mais alguém tem algum questionamento? Sim, respondeu sim minha pergunta. Obrigado, Rogério. Mais alguma dúvida? O que eu queria saber também é porque a maioria dos programas de melhoramento genético, eles adotam o percentil, quer dizer, a percentagem na acurácia. Por que vocês adotam essa percentagem na acurácia, sabendo que nessa acurácia eu não tenho uma parte sobre o tudo? Você quer saber por que a acurácia é apresentada em porcentagem? Porque assim, o que eu já estudei em melhoramento genético é que essa acurácia, ela não representa uma parte sobre um todo, então ela não poderia ser representada ali em porcentagem. E por que os programas de melhoramento genético fazem isso? É só uma dúvida que eu tenho. Tá. Bom, vamos só entender o que é a acurácia. A acurácia é um parâmetro usado junto com a DEP que vai indicar a confiabilidade da característica da DEP. Quanto maior o número de informações, maior a confiabilidade dessa DEP. Tá? Então, maior é a acurácia. Ela é gerada com base, como eu vou te explicar de forma simples, na estimativa dessa informação. Tá? Ela é dada de 0 a 1. A gente só transforma em porcentagem para uma forma de ficar mais fácil de entender. Se eu falar que a acurácia é 0,1, é mais fácil raciocinar que é 10%. Tá? Ou, no caso, a gente pode falar que é uma acurácia de 10. Tá? Porcentagem porque a gente vai trabalhar com isso de 0 a 1. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Professor, você quer complementar alguma coisa? O Rogério, apenas para a gente conversar um pouco mais, né? O Gustavo já respondeu a pergunta, mas uma questão vou analisar sob 2 ângulos. Primeiro, a acurácia,
ela varia de 0 a 1 ou varia de 0 a 100. Então, você sabe que se eu posso dizer que 0,40 é a mesma coisa de 40%, tá? Porque a escala é de 0 a 1. Por isso que a gente utiliza a porcentagem, porque às vezes é mais fácil das pessoas, dos criadores, mesmo estudantes, entender. Porque às vezes, olha, a acurácia varia até 100%, 80%. O importante é o significado, que em 80% eu tenho 20% de erros que ainda não foram retirados. Então, se eu repetir esse experimento, essa avaliação 100 vezes, em 80% eu estarei, vamos dizer, correto. Em 20% poderei estar errando. Então, esse é um conceito assim, bem adaptado do intervalo de confiança, que você estudou com certeza na estatística, para dar uma ideia. Se eu trabalhar com 0,8 também é a mesma coisa, eu tenho 0,8 e 0,2. Então fica mais fácil do que essa fração trabalhar com a porcentagem. Evidentemente que esse todo que você está, não é aquela percentagem que a gente diz, olha, se o total é 100, eu tenho 1.000 animais analisados e 400 fêmeas. Então, qual é a percentagem de fêmea? É 40 sobre o total. Tá certo? Que é uma percentagem também. Nós temos dois tipos de frequências. A frequência absoluta, que é o número, tipo 400, e a frequência relativa, que é o 400 dividido por 1.000. Então, nós temos aí 40%. Como poderia dizer que eu tenho 0,4? São maneiras estatísticas da gente representar. O importante é o conceito. Se eu tiver uma DEP com 40% de acurácia, eu tenho 60%, quando for acrescentando novas informações, essa DEP pode ser mudada. A minha confiabilidade que eu estou correto nessa informação é de 40%. Quando eu acrescentar mais informações, a DEP vai variar mais. Ao passo que quando eu tiver 90%, as DEP vão variar bem menos. Você tem um gráfico que pode ser visto depois no sumário e mostra a dispersão das DEP, ou a variação da DEP, de acordo com o nível de acurácia. Eu apresentei o gráfico conforme apresentado o gráfico pelo Gustavo. E outra, só para complementar uma coisinha, a acurácia ela não serve para ranquear os animais, tá? Então você pode ter animais excelentes com baixa acurácia e ruins com alta acurácia, e vice-versa, tá bom? Não sei se a gente conseguiu responder a sua questão. Não, conseguiram sim. Muito obrigado pela palestra e também pelas respostas que foram dadas. E sua avaliação em relação a gente estar usando câmera, está um pouquinho diferente. Qual que seria o Rogério? Não, muito boa. Na verdade, em relação a... É porque eu vi que só os slides, né? Como eu estou no celular, então eu nem essa parte da webcam aqui eu nem me atentei, não. Senão acabava me atrapalhando. Tá, ok. Os marcadores moleculares que vocês falaram ali, a partir de quando que eles vão começar a ser usados ali para produção? Eu não sei se essa pergunta ficou um pouco confusa, mas parece que o que eu vi no Goiás Genética lá é que esses marcadores moleculares ainda não estão presentes ainda para que eles possam ser usados. Qual que seria o tempo? Por exemplo, para nós aqui na INCP já é corriqueiro. Se você participa do programa, né, para ter a DEP genômica tem que participar do programa, ou se você quer só informação dos marcadores, você entra em contato direto com a Zoex. Por exemplo, você tem um animal, você não participa da INCP, você entra em contato com a Zoex, manda o material para eles, e você tem a informação gerada diretamente por eles. É diferente da DEP genômica. A DEP genômica é uma informação mais completa, tá, Rogério? Então, você vai acrescentar, além dessas informações, as outras todas que eu já tinha comentado. A produção do animal, ou seja, os bezerros, a progenie, a genealogia completa, o pedigree completo dele e o próprio desempenho dele. Tá? Mas isso é feito de forma rotineira já. Você tem já o procedimento, até comentei aí em Goiânia,
que você coleta o material, o pelo, é um tufo de pelo que você coleta, manda para a empresa, está tudo organizado, e esse processo é dia a dia. Tá? Tá. Certo. Em relação à endogamia do Programa de Melhoramento Genético da NCP, o quanto que eles adotam? Ou se não adotam? Por exemplo, mantém 0%. Você quer saber em relação à endogamia? Eu não entendi direito a pergunta. Você quer saber se adota a endogamia no programa? Não, eu quero saber assim, qual que é a taxa máxima ali, seria máxima, né? O quanto que vocês aceitam de endogamia? O supervisor vai responder. Chegou aqui? Não. Bom, Rogério, tá me ouvindo? Tô sim. Tá, o Marcelo também, né? Olha, eu queria só voltar um pouquinho. Com relação à DEP genômica, a NCP foi um introdutor, junto com a Zoed, o primeiro programa a utilizar a DEP genômica em suas avaliações genéticas. Nós já estamos usando desde 2013 a avaliação auxiliada pela genômica e agora a avaliação genômica. Inclusive, foi uma inovação da NCP lançar a primeira reprodução genômica na raça Nelore no Brasil e no mundo. Agora, outros programas de melhoramento genético, que devem ser ressaltados, eles utilizam em pesquisa, utilizam assim, mas como uma utilização massal, mais de 80 criadores que estão utilizando, nós temos uma base ainda pequena, mas são mais de 6.000 animais genotipados, isso aí já está sendo usado. A consanguinidade, nós temos uma consanguinidade média em torno de 3 a 4%. Tá? Agora, com as ferramentas que o ANCP disponibiliza, o criador pode, que é um programa chamado PAG, né? Ele pode estabelecer no rebanho, com a consultoria nossa ou da equipe, dizer, olha, eu vou estabelecer 4% ou 5%, dependendo do nível de consanguinidade que ele já tenha. Então, isso aí é feito individualmente, personalizado pela equipe técnica. E nós estamos atentos e a metodologia BLUP, do melhor preditor linear não viciado, ela já, vamos dizer assim, leva em conta a consanguinidade. Na modelagem genética, a consanguinidade está sendo levada em conta, tá certo? Não está sendo ajustada, mas já acomoda esse efeito, como é um termo mais genérico para ser usado. Então, aqui a recomendação nossa depende muito de criador para criador, tá certo? Às vezes o criador ele pode ir até uma consanguinidade de 5%, às vezes para ele pode ir para 4%, lembrando que realmente a consanguinidade ela está relacionada, uma maior consanguinidade, com uma depressão na produção e na reprodução. Ok? Esse nível de endogamia e de consanguinidade adotado pelo produtor, ele está relacionado com o nível de tecnologia? Quanto mais tecnologia ali, menor o nível de endogamia ou não? Olha, acontece o seguinte, você sabe que o Nelore foram introduzidos ao redor de 7.000 animais, 8.000 animais, e a base genética dos eneacas fundadores mais importante, né, o Carvard praticamente dominou toda a introdução, a base genética, o tamanho efetivo da população, né, que você estudou aí genética de populações de melhoramento, esse tamanho efetivo que estão contribuindo ativamente na população, ele é pequeno. Então, nós devemos, assim, ter cuidado e em populações pequenas, menor do que 100 matrizes, esse problema de consanguinidade é mais acentuado. Mas devemos monitorar e ter cuidado, porque como ela leva uma homozigose para os genes melhor, elas também levam a homozigose para os genes, vamos dizer, que causa uma redução ou doença genética. Então, é um assunto da gente estar ponderando isso aí em cada rebanho, dependendo dos objetivos de seleção e também dos critérios de seleção. Assim, só uma última pergunta. Essa DEP genômica, ela já está presente nos catálogos? Já, desde 2014. Nós temos, em 2015, esse catálogo que está no site, os touros que estão no site. Quando tiver uma DEP G,
É G de genômica. Ah, certo. Muito obrigado, hein? Na tabela também do sumário, nosso sumário, para se tiver interesse, não tiver o sumário, mas aí no Cláudio Magnabosco, aí e também na AGCZ, existem sumários e foi também distribuído. Mas qualquer coisa você pode escrever para a NCP, entrando aí no site, e a gente mandaria um sumário para você. E todos os touros que apresentam G, depois da DEP, por exemplo, DEP peso 450, G é genômica. A acurácia passou assim de 20% a 25%, se é o touro jovem, né? Cabe ressaltar que a genômica ela aumenta muito a acurácia, até mais de 100%, 200% para animais jovens. O efeito quando o touro já tem 70%, 80% de acurácia é bem menor. Mas já temos sim, foi lançado. Tá certo. Muito obrigado aí pela sua participação, pela participação do Marcelo. Estamos aqui na NCP à disposição e gostaríamos de desejar a vocês um bom dia, uma boa semana, né? E se não, um bom almoço daqui a pouco aí com um bom bife aí, Nelore, não é? Ou da raça zebuína. Danilo, agora a palavra foi com o Danilo para fazer o encerramento. Obrigado a todos, agradecemos a presença, contamos com a presença de vocês em um próximo ensino online. É só acompanhar as palestras no nosso site, né, as próximas palestras do nosso site, www.ncp.org.br. E lembrando, para estar revendo não só essa, mas como outros ensinos online já apresentados na NCP, é só estar acessando o canal da NCP no YouTube, a NCP em Ação, ou os slides apresentados no ensino online no SlideShare. Ambos os links podem ser consultados no site da NCP. Obrigado a todos.